Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 17 de julho e o texto diz: persevere para vencer. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 24 ao 27. A palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que correm no estádio, né? Os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, né? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível e nós, porém, a incorruptível, né? Uns correm para conseguir a coroa da vitória, a medalha da vitória do esporte, e outros correm para conseguir a coroa incorruptível, que é a coroa que Jesus colocará em nossa cabeça, amém? Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, né? Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que ele esmurra o corpo dele assim, ele coloca o corpo dele debaixo do poder de Deus, para que ele, mesmo pregando a palavra, ele não venha a ser desqualificado fazendo algo que desagrade a Deus, certo? Então nós temos que fazer isso, colocar todos os dias a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, debaixo do poder de Deus, para que nós possamos ser qualificados para pregar a palavra de Deus, como aquele atleta que é qualificado para correr, para fazer aquele esporte e ganhar a medalha. E que nós possamos, com nossa disposição a Deus, ganhar a coroa da vitória, né? Que é a coroa que Jesus colocará em nossa cabeça quando ele voltar a nos buscar e ali nos entregar ali o galardão de todas as obras que nós fizemos aqui, cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Amém? Vamos ler o texto? Aliás, vamos tomar o café primeiro. Tomar nosso cafezinho gostoso. Muito bom. Vamos ao texto? Então, aqui o texto, o autor vai nos dizer assim, ó: muitos elementos da nossa cultura fazem analogia ao esporte. Nesse sentido, todo atleta tem como principal objetivo conquistar uma medalha, subir ao pódio, levantar a taça e ser o melhor em sua categoria. Mas na vida, você também está disputando uma importante partida e não pode perder o foco. Amém? Ninguém gosta de perder, não é mesmo? Você sabia que a palavra pecado, em sua origem grega, significa errar o alvo? Ou seja, é como se estivéssemos caminhando na direção errada em relação ao nosso objetivo. O fato é que não se trata de quem chegará ao primeiro ou ao último lugar, pois é como se cada um de nós estivesse correndo a sua própria maratona, com suas próprias características e obstáculos, né? Aprendo que na vida o importante não é a velocidade, mas a direção e a constância. Muitos estão em alta velocidade, mas indo para um destino perigoso. Já outros estão caminhando para a direção correta, mas a inconstância os impede de continuar. Entenda que cada um de nós corre a sua própria maratona, portanto, passamos por processos totalmente diferentes. Comparar a nossa trajetória com a de outras pessoas só nos trará desânimo e frustração. Você tem a sua própria história. Passou por lutas e as venceu. Hoje você é simplesmente o resultado das suas escolhas de ontem, né? Como você sabe se tem caminhado na direção correta? Lembre-se de que Deus Pai está ao seu lado como um técnico, dando a você todas as instruções para viver uma vida plena, constante e abundante. Tenha confiança, porque com Deus a vitória é apenas questão de tempo, né? E aqui o autor tem uma frase aqui que diz assim, olha: na maratona da vida, a persistência em acertar o levará ao pódio, né? Ao pódio da vitória, com a bênção de Deus, né? O devocional 199, a leitura bíblica é Salmos 87 e a palavra-chave é persistir. Que possamos persistir, perseverar para vencermos. E vencermos com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele tem o melhor para a nossa vida, né? Vamos vencer com o nosso Pai. Vamos, se você quiser ler comigo, abra sua Bíblia no Salmos 87. Vamos ler esse texto aqui de Salmos 87, para que nós possamos aprender um pouquinho mais das coisas que Deus tem para nossa vida, ok? Vamos lá. Salmos 87 diz assim: Jerusalém amada de Deus, né?
fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, né, ó cidade de Deus. Dentre os que conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia, e eis a Filístia, e Tiro e Etiópia lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Então, esses salmos aqui, é salmos dos filhos de Corá. Tá? É um cântico, eles falando sobre Jerusalém, que é amada de Deus, né? Jerusalém é amada de Deus, escolhida de Deus, né? E o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus. Mas nós somos filhos porque nós somos adotados através de Jesus Cristo. Amém? Ou glórias, né? Somos filhos através de Jesus Cristo. E ele fala várias coisas aqui, mas o que dá a entender que este cântico, né? Estes salmos dos filhos de Corá já estava pré-anunciando a vinda de Jesus, porque diz assim, ó, o Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Este é Jesus Cristo, né? E todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Então, todas as fontes são em Jesus, que virá, que nasceu lá, que nasceu em Jerusalém, que é o Filho de Deus, que é o Filho da promessa, que antes eles cantaram antecedendo, né, ó. E fala aqui no versículo 5, ó. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Então, assim, Jesus nasceu em Jerusalém. Jesus nasceu para nos perdoar os pecados, para nos ensinar os mistérios de Deus e para nos dar a salvação eterna. Então, que nós possamos crer e confiar, porque a vinda de Jesus já estava pré-anunciada muito antes dele vir, né? Uma média, estudiosos dizem que ele foi pré-anunciado 700 anos antes, né? Pelo profeta Isaías também, né? Ele foi pré-anunciado a vinda de Jesus Cristo, porque Deus, ele revela os seus mistérios àqueles que o servem, àqueles que são fiéis ao Senhor, né? Então, que nós possamos receber de Deus, possamos perseverar em Deus, porque Deus tem promessas para a nossa vida, da mesma forma que Ele enviou Jesus para nos curar, para nos falar da palavra, para nos poder salvar as nossas vidas. Ele tem vitórias para a nossa vida, que nós possamos aqui nesta terra, possamos obedecer a Deus, fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito nessa terra, porque Deus tem milagres, prodígios e maravilha para a nossa vida, para a nossa família, que nós possamos perseverar na fé, que possamos confiar, porque nós correremos a corrida da vida e nós obteremos a coroa da vitória através de Jesus Cristo, porque nosso Deus Pai tem o melhor para mim, para você, para minha família, para a sua família, tem o melhor para nós. Só basta você crer e confiar em Deus, porque Ele te ama.